Esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, podcasts do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui recebemos quem entende de concessões PPPs para compartilhar conhecimento e experiência. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Fernanda Nicolella, Thaís Azevedo e Felipe Sandi, todos pesquisadores da FIP. Hoje vamos tratar de um tema central para a viabilização de projetos de infraestrutura no Brasil, as garantias em PPPs em concessões, com destaque para projetos de infraestrutura social. Esse é um ponto-chave para quem se conecta diretamente à avaliação de riscos, influencia a atratividade para investidores e também a financiabilidade dos projetos junto aos bancos. Nosso objetivo neste episódio é discutir com o nosso convidado de que forma a estrutura de garantias pode impactar o sucesso desses projetos. Para essa conversa, a gente recebe hoje Fernando Galati, advogado e mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Ele é sócio fundador da Souza Cal Advogados, com atuação em infraestrutura, regulatório e negócios governamentais. Galati, sua experiência no setor faz com que a gente entenda que você é uma referência com quem a gente quer conversar. E a gente queria trazer você aqui para falar sobre esse tema que a Fernanda falou, que é as garantias infrasocial. Mas antes disso, a gente queria que você se apresentasse e contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória antes da gente ir pro papo técnico. Tudo bem? Tudo certo. Pessoal, obrigado pelo convite. Thaís, Sandi, Fernanda, enfim, para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse fórum de excelência e ajudando a disseminar conhecimento em concessão e PPP para o desenvolvimento da nossa infraestrutura e atividade econômica do país. Para mim, enfim, é um orgulho e um prazer poder conversar sobre esse assunto aqui de garantias em projetos de infra. Enfim, vocês já apresentaram um pouquinho, né? Mas eu sou advogado, tenho mestrado ali pela PUC São Paulo, trabalho nessa área de concessão em PPP há mais de 12, 13 anos, enfim, e estruturei já alguns projetos por aí, do lado do governo, por multilateral, via PMI com privado, enfim, ao longo desses anos de atuação em diferentes setores, então de iluminação pública, logística, rodovia, aeroporto, porto, processo de privatização no meio que tinha concessão enrolada, processo que não era concessão de serviço público, mas concessão de algum ativo público e precisava ser remunerado de outra forma, e agora, mais recentemente, tenho trabalhado bastante nos processos de infrasocial, com um olhar super aberto, tá? Então, assim, desde assessorias aí em questões de garantia, especificamente falando, a gente teve um trabalho já um tempinho atrás com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o BID, para ajudar a revisitar uma questão da lei de PPPs ali, que acabou gerando alteração da legislação para permitir garantia por bancos estatais. A gente, enfim, tem trabalhado em modelagens de projetos de infrasocial, e daí coisas absolutamente diferentes, então que vai de presídio a hospital, escola, etc. E temos assessorado também investidores privados em diferentes leilões, né? Tem pipocado projetos de infrasocial, acho que é uma fronteira aqui para esse momento de país, e temos assessorado esses investidores aí com uma vertical completa de assessoria, então que vai desde a parte de financiamento e captação de recursos para aporte na licitação, a licitação em si, a assinatura do contrato e gestão desses contratos depois. Então a gente acaba vendo também o que dá errado na hora de tocar esses contratos, não só o que dá para fazer lá atrás quando você está pensando eles, mas também o que dá errado lá na frente. Então, de novo, para mim é um prazerzaço estar com vocês e ter um papo leve sobre esse tipo de iniciativa. Posso tomar a palavra? Manda. Eu ia falar um pouco isso, Fernando. Você tem bastante experiência na estruturação, mas vocês também têm bastante experiência na execução desses contratos. E eu acho que isso é fundamental e que falta um pouco no nosso ecossistema de pessoas que acompanham a execução do contrato estarem trazendo os aprendizados para as novas estruturações. A gente vive muito de pegar o último que saiu, foi aprovado, replica, bota para frente sem necessariamente estar olhando para aquilo que está sendo executado e o que deu um problema. Então, essa sua experiência de acompanhar contratos sendo executados, esse apoio que vocês dão a parceiros privados, tanto na captação de recursos, como no olhar da execução e discussões de reequilíbrio, eu acho que ajuda muito, contribui muito que os aprendizados ficam. E aí, eu queria explorar um pouco esse ângulo, tá? Quando a gente fala de garantias, parece meio esquisito. Eu vi certa vez, não sei se você estava envolvido nesse projeto, um dos maiores estados da federação, muito tempo atrás. E aí um executivo perguntando assim, mas por que a gente precisa oferecer garantia? A gente é o poder público, a gente, é claro que a gente vai pagar. E alguém riu e respondeu, falou, exatamente porque vocês são o poder público que vocês precisam dar alguma garantia, porque ainda que nesse estado tivesse alguma instabilidade política, não é o padrão. Dito isso, assim, se você pudesse explicar para alguém que não tá tão inserido na agenda, por que raios que a gente oferece uma garantia para o parceiro privado? Se eu fosse explicar para aquele governante que perguntou por que ele precisava oferecer uma garantia.
Excelente pergunta, enfim, porque ela está muito intrinsecamente ligada ao modelo PPP ali, que nasceu, enfim, com isso. Até então, né, eu tinha contratos menores ou contratos onde a arrecadação do recurso se dava ali 100% a cargo do privado. Quer dizer, então eu tocava uma obra, fazia lá a laje e ganhava um pedaço do dinheiro. Fazia um outro pedaço da obra, ganhava mais um pedaço. Colocava o sobrado e ganhava mais um pedaço. Quer dizer, eu ganhava dinheiro à medida que eu ia fazendo as obras e tinha ali algumas discussões para ir construindo, assim como a prestação de serviço. Eu prestava serviço um mês, ganhava um dinheiro. Hoje, tal qual a gente tem as concessões e, né, foram desenvolvidas ali na década de 90, com o movimento ali de tirar muito serviço público da mão do Estado, e que era muita concessão que a gente chama autossustentável, né? Quer dizer, você podia cobrar tarifa do usuário e a concessão parava de pé, a prestação do serviço, a obra, etc., a partir da cobrança de tarifa, e quem faz essa cobrança era a concessionária. Quer dizer, se ela estivesse mandando mal, ela tinha que buscar formas, enfim, de cercar a praça de pedágio, de mandar o boleto da conta de luz, da conta de água de um determinado jeito, instituir um mecanismo de cobrança, denunciar teu nome no Serasa, enfim, ela dava os seus pulos para receber o dinheiro. Na PPP esse bicho ficou mais encrespado, porque ela tem uma lógica financeira onde você aporta um capital relevante no começo e depois toca a operação desse ativo ao longo do tempo para receber a remuneração do capital que você aportou no começo lá na frente, prometendo ou confiando que o Estado vai me pagar. E ela tem um outro dificultômetro, né, que você assume ali um serviço, não é só a prestação mesmo pontual de uma terceirização de serviço, etc. Não é só, muitas vezes eu assumo um serviço público e com indicadores de desempenho, quer dizer, o negócio ficou realmente complexo com dinheiro que eu afundo e com um serviço que tem um vulto relevante e que a dinâmica da legislação exigia que você tivesse mais quer dizer, você ainda individualizasse ali o fluxo de caixa, de receita e despesa do projeto como um todo numa única sociedade. Então você não podia ficar trazendo dinheiro desse projeto para outro, do grupo para lá, do grupo para cá e fazendo isso. E daí, nesse sentido, a pergunta fica, tá bom, então eu vou confiar que eu vou colocar esse dinheiro hoje e que amanhã eu vou receber. Só que esse amanhã é 15, 20, 30 anos e num país onde a gente tem uma questão de rating mesmo, quer dizer, né, classificação de risco aí por agências internacionais com rating duvidoso ou enfim, abaixo aí do que se está acostumado e que piora a hora que você baixa para o que a gente chama dos subnacionais, né, para os governos estaduais ou para os governos municipais. Então, para dar um exemplo aí, quem já pegou algum empréstimo com organismo multilateral sabe que a hora que você vai tomar esse empréstimo, esse organismo exige uma contragarantia soberana, quer dizer, da União. Então, mesmo o multilateral, que é bonzinho, que quer emprestar dinheiro, quer fomentar o desenvolvimento, ele exige uma garantia soberana do Tesouro Nacional, enfim, para poder fazer o pagamento. E a gente tem um outro elemento aqui que entra na conta, que é o lance do precatório. A gente tem muito ente público endividado com uma fila grande de pagamento de precatório. Então, aqui nesse caso, eu não posso chegar na hipótese onde eu faço o investimento, presto o serviço, vou receber o dinheiro, não recebo. E daí o que eu tenho para fazer é entrar com uma ação judicial de cobrança, né, ou de indenização, e que no final do dia, se eu for bem sucedido, vai cair no precatório e que, enfim, naturalmente faz parte da regra do jogo no Brasil. Mas como faz parte da regra do jogo do Brasil? Como faz parte a questão do rating, né, da classificação de risco também dos nossos subnacionais, se vislumbrou que não daria para se desenvolver projetos de longo prazo com investimento e com essas características e que dependem de pagamento do governo sem que você tivesse uma estruturação de garantias sólidas para o governo não pagando, o privado receber esse dinheiro de qualquer forma, de forma a não frustrar ali toda uma cadeia, né? A gente tem que lembrar que muitas vezes não é a concessionária só, essa concessionária ela tem o acionista, que tem o financiador, que por sua vez esse financiador às vezes jogou a debenture num fundo que está pulverizado, e daí hoje em dia, por uma questão até de característica que a gente brigou muito no Brasil para ter, as dívidas das concessões brasileiras hoje estão na mão de muita gente, né? Muita gente normal do dia a dia e não só mais na mão de grandes corporações ou de um banco específico, essas coisas. Então, enfim, eu preciso da garantia para pagar toda essa gente que resolveu apostar na infraestrutura brasileira. A gente poderia então resumir assim, e ouvir uma frase muito parecida num evento que eu fui recentemente da PGE de São Paulo, comemorando os 10 anos de arbitragem no Estado, né? Que o que você narrou aqui é que a garantia, de certa forma, contrapõe o rito natural que seria o precatório, dando uma certa liquidez ou certeza que o parceiro privado que fez investimento, ele não vai estar sujeito a essa fila dos seres normais que eventualmente não são pagos pelo
pelo poder público, ou seja, é meio que uma exigência do mercado que e o Estado teve que se adequar a essa exigência para que esses projetos saíssem do papel. A gente podia resumir dessa forma? Podemos resumir dessa forma, e é coisa que o Estado já fazia, tá, Felipe? Isso é sempre legal de lembrar, porque quando o Estado dá faz operação de crédito, quer dizer, contrata um empréstimo, normalmente as instituições financeiras, e pode ser Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, eles pedem uma contragarantia de quem está tomando esse dinheiro. Então, assim, já era algo que se fazia muito com operação de crédito em banco, e agora, dada a natureza ou similitude, pelo menos econômico-financeira, desse tipo de projeto de PPP, se faz também com base neles. Só para não fugir desse conceito, acho legal perguntar que garantias são essas? Quais são as garantias possíveis, já que a gente está falando delas? Olha, eu vou já começar respondendo que eu não vou conseguir falar de todas, tá? Isso porque o jargão garantia, e daí tem alguns problemas semânticos, mas enfim, o jargão garantia para projeto de PPP, concessão, etc., ele tem normalmente uma abrangência muito grande e diferentes problemas de você falar de banana com banana ou maçã com maçã. Normalmente as pessoas às vezes misturam banana com maçã e isso faz uma grande confusão. Se a gente for olhar sob a perspectiva jurídica estrita, eu tenho dois tipos de garantia que eu posso dar sempre. A que a gente chama de fidejussória e a que a gente chama de garantia real. A primeira tipo de garantia, que é a fidejussória, é aquela que a garantia sou eu, mais ou menos, mas assim, é onde uma pessoa assume o compromisso de pagar o valor devido por um terceiro. E daí por que eu tô falando dessa garantia que, quase não acontece? Porque quando a gente tinha lá o FGIE, ou um fundo garantidor, às vezes de PPP, esse fundo garantidor, por vezes no Brasil, foi estruturado com base numa garantia que era mais ou menos uma garantia fidejussória. Era uma carta-fiança que por vezes acontecia. Por outro lado, quando eu tô falando que eu vou te dar uma garantia real, eu tenho alguns tipos já na legislação civil para garantia real. A garantia tem que recair sobre coisas. Então pode ser sobre imóvel, título mobiliário, título de crédito, pode ser cota de fundo de investimento, cessão de fluxo de recebíveis de alguma coisa, penhor, enfim, eu posso constituir dessa forma, mas que muitas vezes no Brasil também, e daí não tem um nome jurídico específico para isso, às vezes eu consigo constituir uma garantia, quer dizer, dar certeza que a concessionária vai receber o dinheiro por meio de uma estrutura de vinculação de recebíveis financeiros estruturada a partir de contas vinculadas. Quer dizer, eu crio ali uma estrutura de vinculação de dinheiro público por lei, ou receita privada, enfim, se for alguma receita tarifária, etc., mas eu crio por lei e instrumentalizo o fluxo financeiro a partir de contas cuja movimentação é restrita. Quer dizer, eu só posso mexer aquela conta para pagar aquele contrato. E essa conta vai ser mexida de acordo com as regras do contrato, que tem que ter medição, tem que ter emissão de nota, parari parará. E daí, nesse caso, tem situações onde eu tenho a estrutura de conta vinculada conjuntamente com uma garantia real do direito civil, quer dizer, com penhor, com uma cessão fiduciária de recebível, como tem vezes que não. Tem vezes que eu só tenho a conta vinculada lá, a vinculação legal ou constitucional, e o negócio super funciona. E a garantia pode servir enquanto garantia só, quer dizer, eu coloco de alguma forma um estoque de recurso que se eu não pagar eu vou acionar e vou começar a baixar esse estoque de recursos, ou pode funcionar também como um mecanismo de pagamento. Quer dizer, se eu tenho um fluxo que eu sei que todo mês vai passar por lá, vai ficar aprisionado e vai servir para pagar a concessionária, eu estou de alguma forma garantindo, ainda que não usando a acepção jurídica estrita, mas eu estou garantindo que aquele pagamento vai acontecer. Então, por isso que eu falo assim, é difícil a gente falar, porque se você começa a olhar as PPPs e etc. por aí, você vai ver garantia de tudo que é jeito, para direito, para problema contingente, problema real, fluxo de pagamento, não fluxo, com garantia real no termo do Código Civil, sem garantia real, vai ter garantia fidejussória, que todo mundo fala que não tem, mas já teve, tem projeto aí na rua que tem. Então, na prática, tem que olhar, e nessas garantias, acho que o mais importante é o diabo mora nos detalhes, porque se não tiver tudo bem amarradinho, não adianta você usar palavras mágicas, assim. Então eu já vivenciei alguns casos que o poder público vai falar, não, a garantia é o acionamento automático. Eu falo, mas por quê? Porque eu coloquei a palavra automático no contrato. Eu falo, bom, mas vamos ver, né? Qual que era a lógica do contrato? A lógica do contrato é que você tinha lá uma garantia numa conta que automaticamente seria paga, mas ela só automaticamente seria paga depois de você notificar o poder concedente e o poder concedente notificar o banco para liberar o pagamento. Só que assim, é que nem o débito automático que a gente tem em casa. Se você receber o boleto da sua conta, tiver que abrir o aplicativo do banco e pagar,
ele precisa da sua ordem. Se você não quiser pagar, ser mal pagador e parar no Serasa, problema teu. Agora, se você coloca a conta no débito automático, automaticamente, de verdade, o banco já vai processar o pagamento, pegar o dinheiro que tá lá na tua conta, enfim, e te colocar eventualmente até no cheque especial, se não tiver o dinheiro na tua conta, enfim, e tocar. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque não basta falar que o negócio é automático ou falar, eu coloquei uma conta vinculada. Eu já vi processos também, onde a estrutura da garantia estava bem desenhada, foi feita com uma facility de estruturação, ali um banco bacana, com assessores, etc. E no processo de licitação, mediante pedido de esclarecimento, se desestruturou completamente a garantia, porque o dinheiro entrava na conta da garantia, saía para o poder concedente para uma conta do Tesouro, e daí o poder concedente depois mandava o dinheiro de volta para a conta garantia. Quer dizer, a conta ficava vazia boa parte do tempo e ele só recebia a hora que o governo achava que devia pagar e quanto ele devia pagar. Então, acaba tendo o mesmo problema. Você só criou uma estrutura de custo adicional, que é essa tal dessa conta vinculada para fazer a garantia. Então, de novo, múltiplos desenhos, múltiplos cenários, e o diabo mora nos detalhes. Ô Fernando, deixa eu só para eu não perder o gancho. Nesse mesmo evento, e aí é um tema paralelo, mas eu volto. Nesse mesmo evento, a gente estava discutindo arbitragem, desequilíbrio, e havia uma alegação, quer dizer, uma discussão se as garantias poderiam servir ou não para equacionar desequilíbrios. Porque a discussão lá era o caminho do precatório, se as decisões arbitrais também estariam sujeitas a precatório quando a decisão era que o poder público deveria indenizar, etc e tal. Você tem alguma visão sobre isso? Assim, as garantias são para pagamento regular de contraprestação ou eventualmente poderiam garantir mais do que só esse pagamento, eventualmente um desequilíbrio? Olha, salvo engano, enfim, a gente tem essas discussões, acho que vamos lá, resposta do advogado que gosta, né? Depende de cada caso, porque a legislação ela é ampla nesse aspecto, e eu acho que por todo o conhecimento, enfim, construção que se vem fazendo, eu posso estruturar garantias que abarquem todas as obrigações pecuniárias do poder concedente com o contrato, que inclui contraprestações, que é o dinheiro que o governo paga para a concessionária, para além de valores de reequilíbrio ou valores indenizatórios. Porque também, se a gente parar para pensar, né, a ideia toda surgiu, e daí só, enfim, dando racional econômico de mercado, não necessariamente o jurídico, mas como a ideia surgiu de, poxa, eu vou assegurar que quem está colocando dinheiro, quem está confiando no Estado vai receber, se eventualmente eu preciso receber, ponto. Eu preciso receber, e acho que a legislação de licitações públicas e contratos administrativos, ela te valida isso, inclusive falando que se terminou teu contrato, você não processou reequilíbrio, esse reequilíbrio vira indenização e tem que pagar, tem posicionamento da AGU falando que tem que pagar, tem TCU falando que tem que pagar, e tudo porque a gente tem uma aplicação que é de bom senso no direito como um todo, que é o vedação e enriquecimento sem causa. Quer dizer, se eu fui lá, fiz um negócio que você me pediu, tá feito, foi aprovado, depois por algum motivo o contrato termina no meio, ou por algum motivo o contrato terminou e eu ainda não recebi, eu preciso receber esse dinheiro, tá? E daí a forma de pagamento, ela pode abarcar garantias ou não. Então, tem contratos que restringem a garantia, de novo, a só o pagamento da contraprestação, inclusive falando que a garantia é só o estoque de reserva ali para pagar, se o poder concedente não pagar. E isso depende muito do tipo de contratante que você tá lidando. Tem estados da federação com posição de caixa, com importância de recebimento, de receita, etc., que podem se dar esse luxo, e tem entes federativos que não podem. Por exemplo, município, às vezes é difícil, é muito difícil o grau de comprometimento para você convencer o mercado de aportar dinheiro no município se você não tiver uma garantia muito azeitada, inclusive para fins de fluxo de pagamento. E daí acho que, enfim, você calibra o tamanho do teu cobertor de garantia de acordo com o que você tem de cobertor de recurso e com o que você quer cobrir do projeto. E daí tem uma outra questão, Sandy, que, enfim, a gente tem lidado com isso, que eu acho os projetos de iluminação pública, eles mudaram o paradigma do mercado de PPP e concessão. E por que eu falo isso? Porque antes da segunda leva desses projetos, sobretudo, porque a gente teve uma primeira leva em 2012 a 16, aí teve um hiato e depois voltou-se os projetos a partir de 19 e 20, inclusive muito impulsionados por BNDES e FEP Caixa. Mas antes disso eu tinha pouco projeto de PPP, os projetos que tinham eram de estados grandes, que estavam com garantias muito estruturadas e que por vezes estavam em boa situação fiscal. Então para esses projetos eu tinha muito projeto que só tinha reserva de estoque de caixa. Então assim, é muito comum em projeto do governo do Estado de São Paulo que a garantia seja cotas de um fundo de investimento que a CPP, que é a
Companhia Paulista lá de projetos, enfim, tem. Então, eles pegaram vários ativos do Estado, a ação da Sabesp, não sei o que, colocaram num fundo de investimentos e você dá penhor das cotas desse fundo. E daí o pagamento ele ocorre como pagamento de qualquer contrato, quer dizer, o governo coloca lá no orçamento e vai pagando, e raramente, eu desconheço aí algum episódio que eles precisaram executar essas cotas, esse penhor precisou usar disso. E o penhor, ele dava um pedaço só do projeto, ele não dava o projeto inteiro. Quando começou a se estruturar os projetos de iluminação pública, o que você viu? Falou, poxa, eu tenho uma COSIP, que é aquela contribuição de custeio para o serviço de iluminação pública, que é um fluxo e que está constitucionalmente já vinculado, então aqui vai ser maravilhoso, eu vou constituir um mecanismo onde tenha fluxo, garantia, né, por meio de contas vinculadas e legislação e vinculação legal, para poder organizar o fluxo de pagamento por meio de contas e ainda manter o estoque. E da hora que fez isso, lascou, porque daí o pessoal começou a ir em cima dos fundos de participação, das receitas que estão livres, etc e tal. E hoje, para muitos projetos, ninguém entra se você não tiver algo que cubra boa parte da receita do projeto. Sobretudo esses municipais ou, enfim, mesmo esses de infraestrutura social. E daí, falando um pouquinho da infraestrutura social, e já me alongando aqui na resposta, a gente tem uma característica importante para esse tipo de segmento, e que envolve, só para fazer um recorte aqui, educação, saúde, prisional, enfim, que agora tem o sócio-educativo, enfim, foi leiloado aqui essa semana, e o habitacional, mas enfim, aonde a operação é muito sensível, são projetos que normalmente o CAPEX, né, o investimento ali do começo, ele não é tão alto, mas o OPEX, que é a operação, imagina se você operar um hospital de alta complexidade, é super relevante, você tem que trazer equipamento de fora, pagando em dólar, manutenção de equipe, perder uma pinça cirúrgica já custa não sei quanto, você tem que comprar o kit inteiro, os projetos de hospital, os mais recentes, estão saindo com uma sofisticação de fornecimento de mais insumo, de bata verde, agora a gente está falando que são os exames, enfim, de apoio a diagnóstico. Então, assim, o OPEX é sensível. E daí, o que os investidores começaram a falar? Poxa, eu não vou conseguir me financiar ou emitir papel se eu não tiver uma boa estrutura de garantia que me dê, do mesmo forma que iluminação pública, fluxo de pagamento e uma reserva ali, um estoque de saldo de liquidez. E a partir daí você começa a buscar garantias mais complexas e mais completas para viabilizar esses projetos, muitas vezes das quais exigindo garantia para indenização, para reequilíbrio, senão o cara não entra. Me perdoem, eu não me aguento, mas deixa eu ver se a gente poderia fazer um resumo da seguinte forma. A gente pensa em garantia, eu tenho medo de inadimplemento, eu não confio em você, poder público, afundei muito dinheiro, como eu só recebo meu dinheiro de volta, se você pagar eu preciso de uma garantia. No começo, as garantias eram muito mais calcadas na condição orçamentária daquele ente, então a gente pensava aquele que consegue de fato dar algum tipo de garantia real. A gente tem esse destrave do negócio com iluminação pública, a ideia de, pelo menos eu posso usar o fluxo, e a gente tem a explosão de projetos, porque tinha um dinheiro carimbado, você aprende essa questão do fluxo. Você tá me dizendo que, na sua visão, isso meio que pegou, no sentido de que popularizou para os parceiros privados, e isso virou objeto de desejo quando a gente olha para a iniciativa privada. Parece que o que eu mais gostaria é, de fato, ter esse dinheiro carimbado, esse fluxo, isso me dá mais conforto. Eu entendi bem e a gente poderia resumir dessa forma? Eu acho que sim. Enfim, só vou fazer algumas ressalvas aqui. Eu falei da iluminação pública porque é o setor clássico para esse tipo de coisa. Eu acho que é o setor que vem popularizando PPP nesse país, porque é um setor permeável por vários municípios e com um apoio muito forte aí do governo federal para as estruturações. Mas esse tipo de mecanismo ele já foi feito antes, enfim, acho que tem os projetos, são projetos de infra social, na Bahia, por exemplo, que estruturaram inicialmente ali vinculação de FPE. E a partir disso, com isso, enfim, os consultores e o mercado investidor foi tomando gosto, e porque teve uma sofisticação do mercado que investe nesse tipo de ativo. Se antes era quem já era concessionário ou quem era o empreiteiro, ou quem era o prestador de serviço para o poder público, hoje você tem fundo de investimento entrando, você tem banco entrando, você tem outros atores entrando, não só na parte de dívida, mas também já na parte de equity, que a gente chama, que é a participação direta no empreendimento. E esses atores, eles estão acostumados a ter garantia e solidez nos seus pagamentos. Mais ainda do que aquele empreiteiro que já estava mais acostumado a lidar com, poxa, ele não me paga nesse aqui, daí eu vou ganhar outra obra ali, misturo caixa, não sei o que. Então, a hora que você fala que você vai emitir
emitir uma debênture para financiar o projeto e vai colocar no mercado, e daí todo mundo aqui pode comprar um pedacinho lá daquela rodovia, daquele hospital, daquela escola, você precisa ter certeza que essa debênture vai ser paga, e daí você começa a sair um pouco de estruturas que só garantiam uma parcela do pagamento pelo governo. Quando a gente pensa em iluminação pública, você tem meio que um canal direto para arrecadação, que é a COSIP, que não tem o que fazer. Quando a gente pensa aí, você falou no FPE, também é uma ideia de que, olha, um dinheiro que você vai receber, que está carimbado, você vai precisar utilizar. Recentemente a gente tem uma discussão muito grande sobre isso, né? Se poderia ou não poderia vincular, se poderia ou não utilizar. Talvez essa seja a grande virada de chave? Eu acredito, Sandy, que essa discussão aí do vinculação de fundo, etc., ela criou um hiato, mas foi muito engraçado como o mercado se auto-organizou. O que foi essa discussão? Só para explicar aqui para todo mundo que está nos escutando. Para os projetos de iluminação, a COSIP resolve que a Constituição já mesmo dava COSIP para eles. Para os outros projetos, onde eu estava estruturando mecanismos de garantia a partir de fluxo de recebível e de receita para pagamento com estoque de liquidez, o que aconteceu foi que todo mundo resolveu começar a recorrer aos fundos de participação dos estados e dos municípios, muito com base num benchmark lá da Bahia. E se fazia muito isso com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, num julgamento, acho que do ministro Marco Aurélio, aonde se falava, olha, você consegue vincular esses recursos porque eles não são recursos de imposto, eles são recursos de transferência, porque pela Constituição, recurso de imposto é recurso não vinculado e você não poderia proporcionar vinculação para além dos casos constitucionalmente permitidos. Então eu vou guardar esse detalhezinho de advogado aqui para voltar depois. Teve um julgamento onde a ministra Carmen Lúcia se pronunciou ali, foi o voto vencedor, que se analisou não uma garantia de PPP ou uma garantia de operação de crédito, alguma coisa assim, que eu falei que foi da onde nasceram um pouco a ideia das garantias de PPP, mas onde se analisou um fundo de desenvolvimento e fomento do estado do Rio de Janeiro que era constitucional. E se adotou um racional aonde se falava, olha, a receita do FPE é uma receita de imposto. Se é uma receita de imposto, você não pode vincular. Então não é uma receita financeira. A verdade é que, enfim, e daí eu tenho muito conforto de falar sobre isso, porque eu publiquei na época um artigo no Valor, inclusive econômico, falando que essa decisão não deveria ser interpretada de modo a impactar PPPs e concessões, e posteriormente o próprio Tribunal de Contas da União acabou adotando um entendimento semelhante para a operação de crédito. Porque o que aconteceu foi, a partir dessa decisão da Carmen Lúcia, Banco do Brasil e Caixa desesperaram, porque eles tinham mais de 40 bi em empréstimo com órgão público, que era contragarantido por meio de vinculação de FPE e FPM. E daí todo mundo foi pro TCU e começou a falar, gente, não dá para interpretar dessa forma. A decisão do Supremo, ela era específica pro caso do Rio de Janeiro, para um fundo de fomento, não tinha nada a ver com operação de crédito ou com garantia de PPP, e ela sequer enfrentou o precedente antigo do Supremo que todo mundo estava usando para começar a estruturar essas garantias de vinculação de fluxo. Então o próprio mercado começou a superar essa decisão e esse entendimento e falar, olha, a gente só vai efetivamente entender que não dá para vincular a partir do momento que o Supremo falar que não dá para vincular para PPP, ou que não dá para vincular para operação de crédito. E as operações começaram a rolar normalmente depois disso, de forma, enfim, recorrente. E até porque nos projetos de infrasocial começou a se identificar outras brechas. Lembra que eu falei que você não poderia vincular recurso de imposto, salvo nos casos que a Constituição permitia destinação? Então, é um caso de muito projeto social, porque eu tenho impostos que vão direto para serem utilizados para a saúde, eu tenho impostos que vão, enfim, repasses que vão diretamente ser utilizados para a educação, e daí esses projetos hoje em dia, principalmente educação e saúde, têm se valido de estruturas onde você começa a ter que juntar os fluxos de recurso que chegam para eles com os gastos constitucionais obrigatórios, porque eles vão ter que fazer de qualquer jeito mesmo, tá? E daí eu começo a ter que colocar, vou usar FPE para financiar projeto de hospital? Posso usar, mas eu preciso jogar ele dentro do Fundo Especial de Saúde. Será que eu posso vincular a receita de imposto, mesmo ICMS, se for um projeto estadual, enfim, para a saúde? Enfim, tem projeto que já fez isso. Tem um outro fundo que não é o salário de educação também, que é um fundo de educação. Vou usar isso. E daí começa a se estruturar ferramentas de garantia cada vez um pouco mais sofisticadas a partir de receitas próprias para esses tipos de projetos. Pelo que eu entendi setorialmente, então, que a gente está falando, quando a gente está olhando para projetos de PPP, por exemplo, patrocinada, como rodovia, saneamento, você tem ali uma pouca necessidade do setor público de
aportar dinheiro porque você tem fluxo de dinheiro vindo do usuário. Quando a gente está olhando para a iluminação pública, existe a COSIP, que dá uma certa garantia. E aí o que você está falando isso mudou um pouco a perspectiva e trouxe um olhar diferente para projetos de saúde e educação, por exemplo, porque já existe uma vinculação de dinheiro, né, que eu poderia usar nesses projetos, e aí vem essa complexidade. Meu entendimento anterior é mais difícil ter dinheiro, porque não tem algo ali pronto ou fácil, como acontece em iluminação pública ou num projeto que tem receita do usuário. Mas o que você está falando não, veja bem, já existe uma vinculação orçamentária para esses gastos, o que facilita e não necessariamente dificulta ter dinheiro para isso. É mais complexo o arranjo, mas existe dinheiro para isso. Tá correto esse entendimento? Desde que o cobertor cubra o pé e a cabeça, né? Acho que esse tá bom. Se a sua arrecadação de fato lhe permitir aumentar o seu equipamento público para saúde, educação, presídio, enfim, etc., se a sua arrecadação permite e você já tem um gasto obrigatório para esse tipo de serviço, você consegue estruturar garantias a partir dessa ferramenta que fiquem bem bacanas. Assim, só pra gente não falar mais, não ficar só nesses setores, acho que um outro elemento que também mudou a chavinha de todo mundo foi o saneamento, porque o saneamento tem uma tarifa na ponta, por vezes quem cobrava era a empresa estadual de saneamento, eu tenho muitas PPPs com empresa estadual de saneamento ainda, e eu criava estruturas de vincular ou de proteger esse fluxo de pagamento das tarifas do saneamento para poder garantir os pagamentos das empresas estaduais de saneamento. Então também é outro que, enfim, você vê, assim, você tem que achar algum fluxo de pagamento, algum fluxo de recurso que você de alguma forma consiga proteger para dar o pagamento pelo governo. Se você fizer isso, você vai ter um projeto muito provavelmente exitoso, desde que o cobertor cubra a cabeça e os pés, né, os pés e a cabeça, ou cabeças, para poder fazer o seu projeto funcionar. Eu acho que eu queria pegar o gancho do que você está falando, porque o que você está falando me atenta para uma questão fiscal. Você falou, olha, a gente precisa ter cobertor. E os municípios têm se preparado para lidar com isso ao longo dos projetos, desses projetos de longo prazo. Você vê essa preocupação ou uma questão fiscal que possa abrir uma dúvida sobre a capacidade deles conseguirem fazer isso e ter esse cobertor? Pelo menos os projetos que você está atuando. Você falou do cobertor, a gente sabe que tem a regra dos 5%, tem uma discussão na nova lei se vai passar para 10%. A gente já teve uma nova visão dos próprios 5%, né? Porque antes era, você só pode gastar 5%, depois gastos adicionais, que você está substituindo o gasto do canto no conta. Como é que você vê essa discussão? A gente tem o caso de Portugal, que teve uma crise fiscal e teve um problema, um enrijecimento do orçamento com esses pagamentos, virou um problema. Como é que você vê isso? Assim, garantia é importante, mas você cria uma certa rigidez no orçamento em relação ao compromisso dos fluxos que vem. Como é que você vê isso? Eu vejo essa parte de situação fiscal e comprometimento com o projeto de PPP e concessão com muita preocupação, de verdade. Eu acho que a finança pública brasileira está cada vez mais, a gente está cada vez mais esticando a corda, esgarçando ali o que tem para ser esgarçado. Eu acho que os 5% para 10%, eu vejo com preocupação, muito em parte vislumbrando ali o cenário de Portugal. Melhor dizendo, eu vou explicar de uma forma muito didática. A hora que você vai contratar a PPP, o que você faz? Você faz um estudo econômico-financeiro aí com o Felipe Sand, né, com o pessoal da FIP, que vai projetar uma arrecadação fiscal para você durante 20, 30 anos. E a partir disso você vai contratar uma PPP. A hora que você contrata uma PPP, você vai fazer a PPP com um contrato que o Fernando fez, advogado, e vai dar lá um valor fixo que todo ano vai indexado a um critério de reajuste e vai subir. Só que assim, o contrato, em teoria, você tem que cumprir. E aquele valor vai ser o 10, que vai somar com 10, que vai somar com 10, que vai somar com 10. O estudo do Sand, por melhor economista que ele seja, é uma projeção. E o que você sabe de projeção em ponto de certeza é que ele vai estar errado. Você vai para mais ou para menos, pode ser que você vai pagar esse contrato com o pé nas costas, que vai arrecadar muito mais, vai bombar o teu município, o teu estado, etc. Pode ser que não. Eu não estou falando isso para dar medo em ninguém, mas à medida que você vai aumentando o nível de comprometimento dos seus pagamentos de longo prazo com contratos de PPP, você vai
se colocando numa posição aonde situações de estresse financeiro possam aparecer. E hoje a gente tem, e as garantias elas entram nisso também, e eu tenho manifestado algumas preocupações com alguns projetos que a gente tem participado aqui na estruturação, porque não adianta você me falar que você vai vincular 50% do seu FPE, do seu FPM, para garantir o meu projeto. Se você virar isso e eu tô assessorando o cliente privado, eu falo, cara, toma cuidado, porque assim, na primeira queda de receita nacional, por crise econômica, por enfim, o diabo que o seja, você pode chegar numa situação onde você vai colocar o poder público na posição de estresse financeiro que ele vai ter que escolher entre te pagar e pagar a merenda, pagar não sei o quê. E ele sabe que ele consegue te rolar na dívida. E isso já aconteceu no Brasil, tá, gente? Enfim, não são, infelizmente, todos os projetos de PPP que tiveram super sucesso. Então, a gente tem um projeto de saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Eu não vou dar 100% do nome do santo ali, mas eu vou contar do milagre, onde a garantia era estruturada por meio de uma vinculação de royalties, que no momento de pré-sal, surfando a crista da onda, estava super confortável de pagar. A hora que o preço do barril do petróleo caiu, o royalty caiu, etc e tal, mudou-se a lei de vinculação com o percentual e tudo, e começou uma discussão com o BNDES, garantidor, o Papa, exatamente porque o município se colocou numa situação de estresse fiscal. E se a gente olhar os programas de repactuação de dívida fiscal dos estados, dos municípios, que a União vira e mexe faz, vira e mexe a gente tem ente público se colocando em situação de estresse fiscal. Então, assim, parte da análise de realizar um projeto tem que ter um jogo de cintura para você falar, poxa, para eu colocar esse cobertor e não passar frio, cobrir os pés e a cabeça, eu preciso talvez me comprometer a longo prazo com uma vinculação muito grande de RCL, que é a Receita Corrente Líquida, e de vinculação para garantia. E talvez se eu fizer isso, o mercado não vai comprar, porque a percepção de risco do mercado acaba ficando altíssima em função desse cenário. Então, sim, eu vejo com preocupação quando a gente começa a falar, não, PPP é legal, vamos fazer 1 milhão de PPPs, e vamos ampliar aí o limite de endividamento, porque na prática é endividamento. E você tem que ter dinheiro para pagar, né? O caso de Rio das Ostras é público, então você não precisa ficar constrangido de falar. Tem um caso mais recente, que também é assustador e é público, precisa ser dito, que aconteceu com o Piauí Conectado. Se você olha a nota, houve intervenção, uma discussão feia do ponto de vista jurídico, mas se você olha a nota que foi utilizada para fazer a revisão do contrato, a nota inicia, eu uso isso em aula, tá? Que é PUI. A nota inicia dizendo, a contraprestação ficou muito cara e a gente não tem como pagar. Não é que o contrato está desequilibrado, não é que teve um evento, o parceiro privado estava cumprindo as obrigações. Depois surgiram outras discussões, outras alegações com relação à estruturação do projeto. Mas a nota que abre o processo de revisão não tem um dinheiro para pagar. Isso tá virando um problemão, porque também, assim, se a gente lembrar a origem da legislação de PPPs, tinha até alguns textos de alguns professores renomados que falavam, começava assim, PPP não é para qualquer um. Por isso que você tinha lá que a PPP tinha que ser acima de 20 milhões, tinha uma receita corrente líquida com um percentual muito menor de comprometimento, e daí se criou um mercado de PPP que vem sendo fomentado e que é super importante, porque de fato isso é uma ferramenta para desenvolver infraestrutura nacional e melhorar efetivamente a entrega de serviços públicos ou de serviços para administração, mas a gente tem que ter a análise tem que ser criteriosa e um bom jogo de cintura com as pessoas que estão estruturando os projetos, inclusive do lado do governo. Se eu quero ter uma carteira de projetos, você tem que pensar com uma cabeça de Estado e de longo prazo, e não com uma cabeça de governo que, eu sou privatista, ou enfim, eu tenho uma cabeça mais pró-mercado, vou lançar uma PPP para mostrar isso, cortar fita, e depois os próximos anos, as próximas gestões que se virem para pagar. Tem uma coisa que eu acho que é interessante falar, Sandy, que é uma novidade, eu posso falar porque, enfim, a gente estruturou e agora é pública, saiu o projeto essa semana, que é a tal da garantia contingente, operação de crédito, garantia contingente, enfim, que é uma novidade que eu acho que vale comentar, porque é uma ideia que o Banco Interamericano de Desenvolvimento já vinha propondo anos atrás. A gente já tentou emplacar essa ideia em vários projetos e agora pela primeira vez ele emplacou no projeto da PPP do Hospital Regional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, feita lá pela equipe da EPE, da Eliane, enfim, do pessoal. E a gente assessorou, enfim, nesse processo e tudo, e eu acho que o que ela é muito bacana é porque exatamente se apercebeu
que tem gente que não tem garantia, que tem dificuldade de ter garantia, e que a gente está indo para um caminho meio absurdo de vincular receita, vincular mais receita do orçamento, tirando discricionariedade do gestor, etc e tal, e que o mercado talvez estivesse ficando um pouco mal acostumado. Então, se apegou a ideia de que o Banco Interamericano de Desenvolvimento ou algum outro agente multilateral poderia ofertar uma garantia meio que como se fosse essa fiança, tá, que a gente falou, mas que na prática é uma operação de crédito. Então você contrata uma operação de crédito com dinheiro que fica lá guardado, tem que passar por COFIEX, por toda a parte de operação de crédito externa, etc, mas você contrata esse dinheiro, fica guardado. Se o Estado não te paga, o privado pode ir lá, notifica o BID paga o privado. Normalmente, obviamente, você vai ter um colchão um pouquinho maior ali da operação, mas a taxa de juros é uma taxa que faz sentido, vis-à-vis talvez deixar o dinheiro parado, sobretudo nesse momento do Brasil em que a taxa de juros está muito alta, então deixar 6 contraprestações paradas numa conta garantidora, você está muitas vezes tendo um problema de queima de dinheiro, ali custo de oportunidade, enfim, e esse tipo de ferramenta pode te dar uma outra alternativa para estruturar os projetos, até porque daí como a garantia que a gente paga é o BID, você ganha uma garantia de risco, de classificação de risco, de rating AAA, então você consegue ali, medindo o tamanho do cobertor, obviamente, estruturar algo onde o BID seja o seu garantidor, pelo menos com uma parcela do dinheiro do projeto. E daí, enfim, tem um mecanismo de retroalimentação disso, de pagamento, contra garantia, etc e tal. Mas acho que vale a pena falar, porque é algo que os multilaterais têm tentado fazer há muito tempo. No começo do governo Lula 3, agora, a Secretaria do Tesouro Nacional tentou emplacar isso com o governo federal, esbarrou numa questão de lei de responsabilidade fiscal, que no começo agora de 2025 foi alterada, porque tinha uma ideia de que você não poderia tomar... o governo federal não poderia dar a operação de crédito para despesa corrente, e se entendia que o pagamento da conta-prestação de PPP por pagar a OPEX e ficar pagando era despesa corrente. Então isso mudou agora, a partir desse ano, foi em fevereiro ou março, na legislação ali do novo plano fiscal, enfim, de recuperação, isso mudou. E agora você tem um leque grande de multilateral, governo federal, enfim, que pode te oferecer esse tipo de transação. Aí você fala, Fernando, isso resolve 100%? Eu acho que isso pode te ajudar a eficientizar a estrutura de garantias para reduzir essa vinculação de fluxo com dinheiro empossado. Não sei se necessariamente a conta fecha, vai ter que fazer caso a caso, né? Lá no caso da PPP do Hospital do Mato Grosso do Sul, o que a gente acabou fazendo é você larga com as duas garantias. Então eu vou largar com uma estrutura de conta vinculada, que fica ativada enquanto você não tem a garantia contratada do BID, e a hora que eu contratei a garantia do BID eu desativo a conta garantia reserva, fico com a garantia, agora a hora que eu começo a usar essa garantia, ela tá acabando, eu ativo a conta de novo. E daí se o Estado quiser contratar de novo uma operação de crédito e restabelecer a garantia com o BID ou com outro banco, enfim, ele pode fazer. Eu acho que é uma novidade que esse governo federal aqui, Lula 3, tem discutido desde o começo do governo. Não sei se todo mundo lembra, mas se pegar a apresentação do PAC do Lula 3, isso tá lá. O negócio não saía por causa de LRF. Agora saiu o primeiro projeto com o Banco Multilateral porque eles não tinham essa restrição, mas o governo federal resolveu a LRF para poder fazer isso também por conta própria. Então acho que é um negócio bacana de se atentar e investigar aí como esse assunto está evoluindo por lá. Fernando, eu queria explorar também todo esse seu conhecimento e queria que você comentasse um pouco sobre o novo projeto de lei, né, de concessões PPPs, que pelas minhas pesquisas também eles vai afetar de certa forma essa questão de garantia, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente e aprofundasse sobre esse tema, por favor. Eu acho que ele acabou saindo um pouco tímido nesse aspecto, né? Assim, as discussões que eu tive, ele foi um pouco mais robusto, daí teve ou ele sairia um pouco mais robusto com essa parte de garantia, daí mudou. Eu confesso que eu comecei a me perder um pouco nas emendas parlamentares e nas discussões do que ia ficar o texto final, de forma que, de verdade, a gente precisa acompanhar. Eu acho que ali as coisas que eu me lembro tentaram deixar mais claro que você poderia vincular esses fundos específicos de saúde, de educação, etc. Eu acho que tinha problemas, tá? Eu acho que, assim, falando da perspectiva técnica, não é trivial se montar uma estrutura de garantia a partir do fundo, por exemplo, especial de saúde, por características do SUS, e que ninguém vai investigar. Mas, assim, só para dar um exemplo, tem uma portaria lá do Ministério da Saúde que fala que o Ministério da Saúde pode pagar em outro banco.
se ele quiser, assim, ele tem 2 bancos oficiais, acho que é a Caixa e o Banco do Brasil, se der na telha dele, ele baixa uma portaria e paga em outro banco. Imagina se você tá com toda essa estrutura de garantia no Banco do Brasil e o governo federal resolve repassar para a Caixa. Não que isso não possa acontecer com outros setores, mas porque o FPE, por exemplo, mas lá tá, enfim, em lei ou em decreto, que tá o Banco do Brasil, o negócio já acontece há muito tempo, aqui tá em portaria, para além de outras questões, assim, porque no SUS você recebe um dinheiro muito carimbado. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de olhar essas portarias, mas eu recebo dinheiro para fazer a maternidade, para fazer as atividades de oncologia, ou para fazer o investimento, e assim, ainda divide entre OPEX e CAPEX. Então, assim, é complexo você estruturar a garantia a partir da vinculação do fundo de saúde, né, do FNS e daí dos fundos especiais que cada ente tem que ter consigo. É diferente da lógica do FPE ou do FPM, que são os fundos de participação, onde eu recebo dinheiro meio sem carimbo algum e posso ter uma liberdade muito maior de estruturação e de marcação desse dinheiro. Então, assim, acho que a ideia era muito boa, a execução talvez ela acabou comparando maçã com banana, então achando que os fundos de saúde, por exemplo, seriam iguais a esses, que os fundos de educação idem, e também os fundos de educação também têm, os recursos têm características próprias. Você tem que estudar, por exemplo, quais são os dias que o governo federal repassa dinheiro para o privado, porque isso pode gerar um problema de fluxo de caixa na sua garantia ou não. Mas acabou saindo. Enfim, até onde eu saiba, acho que essa parte toda ia sair. Não sei se por causa dessas particularidades e dificuldades, mas enfim, o que dá um alento, porque isso mostra que as pessoas têm que tomar consciência de que é mais difícil, né? E que, de novo, o diabo mora nos detalhes para estruturar as garantias, mas também dá um pesar, porque tem uma sinalização na lei de que você pode usar esses fundos para dar de garantia, acho que era muito bacana para superar muita dificuldade. Eu costumo falar em estruturação, acho que tem 2 coisas que são difíceis. Assim, em estruturação, você tem que explicar muito que focinho de porco não é tomada, muito, para órgão de controle, para investidor, para todo mundo, e tem que olhar o detalhe. Esse movimento de padronização que a gente tem tido nos editais e nos contratos, ele é bacana, porque ele agiliza, por vezes, os processos, porque ele traz uma repetição para o investidor que está mais acostumado de ler, mas ele é nocivo no sentido de que passa muito, assim, você acha que você está resolvendo um negócio, passa um elefante branco ali atrás que ninguém nem tá vendo. E o outro ponto, que daí tem a ver na gestão dessas garantias, é ter jogo de cintura. Isso, enfim, traz um pouco do espírito ali no novo projeto de lei de concessões e PPPs, mas que ele tem uma dificuldade onde ele engessa, às vezes, trazendo muita regrinha e detalhamento para procedimentos. Então, tem que tomar cuidado, e aqui da garantia eu vou dar um ótimo exemplo. Tem muito projeto que sai com o contrato de conta vinculada anexo. Só que ninguém sentou para discutir com o banco se o banco topa assinar aquele contrato anexo. E se você não deixa uma brecha falando que as partes... Se você não tem jogo de cintura e deixa uma brecha, talvez, falando que as partes podem acordar para mudar aquilo ali, você vai ficar num infinito de problema jurídico de, mas eu licitei com aquele contrato, agora o banco tá pedindo para mudar essa cláusula, eu não vou conseguir fazer a conta vinculada, não vou conseguir fazer o negócio, o projeto fica sem garantia, o Tribunal de Contas te notifica, o prefeito quer que você já comece a fazer, daí a concessionária quer começar a fazer porque quer receber, quando você vê tá tudo embolado e no final você tem que cair no quê? Nos acordões para repactuar quase que o contrato inteiro, porque o passivo cresceu de forma muito grande, porque você não explicou que focinho de porco não era tomada, e falar, vou tratar com naturalidade a mutabilidade desse contrato, inclusive das coisas que são meio que próximas, o contrato de garantia, os contratos de garantia são entre eles, e não tive jogo de cintura para, com qualidade técnica e justificativa, né, adequada, promover os ajustes que eu precisava promover na hora que o problema apareceu. Então, acho que essas 2 coisas, assim, eu falei um monte de expressão aqui, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu vou falar uma última, que eu usei hoje com um amigo. Se a gente não tem esse jogo de cintura e se empodera dessas discussões e olha o detalhe, trabalha realmente no caso concreto, esquece esse negócio de ficar copiando modelo, que pode usar para ajudar a padronizar e tudo, mas olha no detalhe e não faz isso, quem acaba indo prejudicado, quem acaba sendo prejudicado é o usuário, né? Meu pai costumava falar um ditado que era: na briga entre o mar e o rochedo, quem se ferra é o marisco, né? Então, assim, pro marisco aqui, que é o usuário, que pode ser o poder público, pode ser o cidadão normal, enfim, pode ser o investidor, pessoa física que comprou um pedacinho da debênture ou comprou um fundo de dívida de debênture lá, tá na sua carteirinha, não sei o quê, você tem que poder fazer uma boa gestão ali para lidar com o mar e com o rochedo, senão você vai acabar realmente prejudicando o marisco. O que a gente percebeu, Fernando, é que a gente acompanha o consumo do material, né? E aí o que a gente percebeu é que quando fica muito longo, as pessoas desistem, e aí a gente tá tentando
mexer um pouco no formato. A gente tinha 3 blocos, dessa vez a gente nem fez os 3 blocos. A gente esperou fazer 10, e aí a gente testou aquele formato, agora a gente tá fazendo com você um formato novo, tá indo essa parte mais técnica. Mas eu tinha uma pergunta pessoal que eu queria lhe fazer, e aí a gente... pergunta. Não corta. Mas eu queria saber o seguinte, cara, você tá de casa nova. E eu sei que você tava com a Rosane há muito tempo, vocês saíram, e você tava acostumado, tudo bem que vocês foram passando por aquisições ou mudanças, mas meio com o mesmo time, as coisas foram mudando, mas agora, até onde eu sei, é a primeira vez que de fato vocês estão numa empreitada realmente nova. Cara, como é que tá sendo isso, assim? Eu imagino novos desafios, mas também um vigor novo, chance de fazer coisas diferentes. Como é que tá sendo a casa nova? Está super bacana, Sandy. Enfim, não sei se vai para o episódio ou não, porque é realmente pessoal. Mas a gente, enfim, tem conseguido desenvolver projetos cada vez mais diferentes. Tem trabalhado numa vertical de infraestrutura que estava esquecida, né? Mas, enfim, que é uma vertical de fomento. A gente fica muito em infraestrutura, PPP concessão, porque está lá com ativo público para desenvolver e serviço público na veia. Mas o Brasil é um país de crédito, rentista, sempre foi, não sei se vai ser, assim, para dar mais um jargão, né, eu conversava com um economista outro dia, assim, o Brasil não é que é um país para quem não é amador, é um país para amadores mesmo, é para fazer renda, ponto, assim, né. Posso só lhe interromper uma coisa? Repara, eu tava vendo outro dia um vídeo do cara do iFood, aí você vê que, assim, tudo no Brasil tá ligado a crédito. Você tá sempre tentando achar um nicho específico que você é capaz de ler melhor a avaliação de crédito para fornecer crédito por aí. O cara do iFood tava dizendo, a gente lê muito bem o estabelecimento, saca? Às vezes o cara tem um rate ruim, mas eu tenho que ele tem um bom negócio, portanto eu posso oferecer crédito para ele, porque outro cara não consegue fazer a avaliação que eu faço. Ou seja, o cara pegou um sistema de entrega que ele foi capaz de dar um monte de informação e ele transformou num banco. É crédito. É crédito, não, é verdade, eu acho que é crédito. E em garantias para esse crédito, que também ninguém, enfim, dá crédito de graça. E daí, a partir disso, a gente tem visto uma nova fronteira, que são os tais dos fundos Blended Finance. São fundos de investimento, aonde você junta capital concessional subsidiado do governo com capital privado para alavancar o do governo e proteger ele, e daí acabar um pouco, ou melhorar aquela história de ficar dando dinheiro a fundo perdido, né? Aquele dinheiro não reembolsável, para colocar um dinheiro que é reembolsável e que vai conseguir tangibilizar ali, equalizar a taxa de juros na frente para quem está tomando esse crédito e desenvolver a atividade econômica. A gente está num momento de taxa de juros muito alta, com uma necessidade de fazer investimento para continuar fazendo o país ser competitivo, né, em diversas frentes. E eu acho que esse tipo de fundo é uma ferramenta para você impulsionar o desenvolvimento de infraestrutura privada e de infraestrutura pública. O de pública a gente ainda não conseguiu tirar do papel, mas o privado a gente já fez aí alguns fundos com o governo do estado do Paraná, por exemplo, que eu acho que vale aí anotar e o pessoal começar a estudar, porque você está mexendo em infraestrutura, assim, é crédito para o cara construir um galpão logístico, é crédito para o cara construir moradia popular, é crédito para você poder fazer desenvolvimento da infraestrutura do agronegócio, e eu acho que tem como fazer isso para financiar os projetos de infraestrutura com debênture, enfim, ou com taxa bacana para esses projetos saírem do papel, mesmo os que tinham dificuldade de financiabilidade, e, ao mesmo tempo, eu acho que tem como estruturar esses fundos ali com alguma coragem maior para você desenvolver ativos públicos também num novo formato de parceria para investimento. Óbvio que, enfim, é nova fronteira e a gente, como você falou, casa nova, os desafios têm que ser novos. A gente tem aberto bastante a cabeça trabalhando com uma outra vertical aí de fomento e tudo, para além de continuar fazendo o que a gente tem uma expertise e conhecimento e tem garrafa velha para vender daí de gestão de concessão, PPP, modelagem e por aí vai. Bom, pessoal, é isso. Finalizando aqui mais um episódio. Queria agradecer, Fernando. Foi literalmente uma aula, foi muito enriquecedor mesmo. Tenho certeza que nossa audiência vai adorar esse episódio. E agradecer também meus parceiros, Thaís e Felipe. Passar a palavra pro Felipe para encerrar o episódio do jeito mais youtuber
possível. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Fernando. Obrigado, Thaís. Episódio de hoje, eu acho que com a cara diferente. A gente está mudando um pouco o formato, estamos aprendendo com a experiência, como a gente acha que deve ser. Eu acho que a conversa de hoje foi muito mais técnica, né? A gente conseguiu extrair, de fato, aqui a gente aproveitou muito do Fernando para aprender. Espero que você que esteja assistindo goste desse novo formato. Se gostou, compartilhe, curta e siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado, Fernando. Um abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer.